Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Ação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a viver de neuropsicopedagogia, começando mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E a gente está aqui começando mais um episódio do NeuroPP em Ação, que é um programa destinado para você colocar a neuropsicopedagogia, como o próprio nome já diz, em ação, ou seja, na prática, começar a colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento. E hoje nós temos um tema muito especial. Muita gente tem dúvida, que é sobre a neuropsicopedagogia institucional, o passo a passo da neuropsicopedagogia institucional. Então, bora lá, né? Vamos falar sobre a neuropsicopedagogia institucional. Vou pegar aqui meu roteirinho para eu não sair demais, né, do que a gente precisa. Então, vamos lá. Muita gente tem perguntado, né, sobre a neuropsicopedagogia institucional. E sim, né, eu venho aqui reforçar que não importa o que está escrito no seu certificado, desde que tenha escrito lá neuropsicopedagogia, pós-graduação em neuropsicopedagogia, você já pode atuar tanto no campo clínico quanto no campo institucional. Porque qual é a diferença aí? A diferença não está na sua formação, sim na sua atuação, tá? E o que acontece? A gente vai colocar ali a nossa atuação em foco, tá? Quando você atende de maneira clínica, nada mais é do que um atendimento individualizado. E o atendimento institucional, ele é o atendimento de forma coletiva. Então, atendeu 2 ou mais pacientes na mesma sessão ali, no mesmo atendimento, você está fazendo neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, ela está separada só para esse critério de entendimento, que o clínico atua de maneira individualizada e o institucional vai atuar aí de maneira coletiva, tá? Então, bora lá. Muita gente tem dúvidas sobre a neuropsicopedagogia institucional, então hoje a gente vai falar, além de falar o passo a passo, a gente vai a fundo aí sobre o que é, o que não é a neuropsicopedagogia institucional. Então, a primeira coisa, a gente tem que determinar o que é a neuropsicopedagogia institucional, né? Então, a neuropsicopedagogia institucional, ela é um atendimento, né, com os protocolos da neuropsicopedagogia, visando um atendimento coletivo. Isso é, eu vou atender grupos de sujeitos trabalhando o quê? O que a gente trabalha na neuropsicopedagogia? Estimulação e reabilitação de funções cognitivas que estão relacionadas à capacidade de aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela é essa habilidade, né, essa função que a gente desenvolve a partir da nossa estrutura cognitiva, tá? E ela precisa vincular ali várias funções cognitivas para ser consolidada, para ser acomodada na nossa estrutura cognitiva. Então, por isso, a gente vai trabalhar com estimulação e com reabilitação cognitiva, visando o processo da aprendizagem. E não é só aprendizagem escolar. Quando a gente fala em aprendizagem, muita gente confunde daí a neuropsicopedagogia com a pedagogia, porque acham que está relacionada com a aprendizagem escolar, tá? Mas não é verdade. Até porque, se eu contar para você que o pedagogo, ele não tem competência exclusiva do contexto escolar, porque a pedagogia, ela não é a ciência que estuda a escola. Se eu falar isso para você, você vai acreditar em mim? Eu espero que você não acredite, mas vá buscar nos artigos científicos e aí você vai descobrir que o conceito de pedagogia, a pedagogia em si, ela é uma ciência que ela não estuda a escola. Ela estuda a escola como consequência do seu objeto de estudo. Mas a pedagogia, ela estuda a educação. E educação é diferente de escola, tá? Concorda comigo que educação é diferente de escola? Educação é um processo formativo, é um processo de formação do ser humano. Então, olha só, a pedagogia, muita gente confunde, só porque os pedagogos, maioria deles atuam em escola,
Mas por que pedagogos atuam em escola? Por que a pedagogia tá lá com o seu estudando com foco na escola? Porque a escola é um dos processos educativos mais formatizados, né? Mais institucionalizados. Então, assim, a instituição que mais trabalha a formação humana, que mais trabalha a educação é a escola. Então, por isso, né, que nós temos muitos pedagogos e a gente estuda muito sobre a escola na pedagogia. Mas o nosso objeto de estudo enquanto pedagogos, eu vou dizer porque eu sou pedagoga, tá, gente? Você não precisa ser... Primeiro parênteses bem grande agora. Você não precisa ser pedagogo para ser neuropsicopedagogo, tá? Não precisa. Você pode ter qualquer graduação aí. O que vai te habilitar um neuropsicopedagogo é a pós-graduação em neuropsicopedagogia. Agora, muita gente confunde a neuropsicopedagogia com questões da escola e acham que a neuropsicopedagogia institucional ela deve ser realizada na escola porque acreditam que a pedagogia é um processo escolar. E não, a pedagogia é uma ciência que estuda a educação humana, tá? E um dos espaços, um dos contextos que a gente tem essa educação humana de maneira sistematizada, organizada, institucionalizada é na escola, tá? E em instituições escolares, né? Seja ela de qualquer nível, seja a educação básica que a gente tem aí desde a educação infantil até o ensino médio, seja a educação profissionalizante, seja a educação, né, com o ensino superior. Então, a educação do nível de graduação e pós-graduação, que é o ensino superior. Então, isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque quando a gente fala em neuropsicopedagogia institucional, muitas pessoas acreditam que é o neuropsicopedagogo dentro da escola. E não, tá? Não tem relação com o neuropsicopedagogo dentro da escola. Sim, o neuropsicopedagogo dentro da escola é um sujeito que traria muitos benefícios para os alunos daquela escola, mas ele pode atuar tanto de maneira clínica quanto de maneira institucional. Então, assim, por que eu quis falar isso da pedagogia? Isso não estava aqui no meu roteiro, tá? Mas eu achei importante porque muita gente confunde a neuropsicopedagogia institucional com o neuropsicopedagogo dentro da escola, e não é fato, tá? O neuropsicopedagogo, ele pode e deve estar dentro da escola, dentro das instituições de ensino, mas ele pode realizar tanto o atendimento clínico, que é individualizado, quanto o atendimento institucional, que é coletivo. Então, anota no seu caderno, o princípio da neuropsicopedagogia institucional anota isso, o princípio da neuropsicopedagogia institucional olha só, atendimento coletivo. Esse é o princípio do atendimento. Esse é o princípio da neuropsicopedagogia institucional. Atendimento coletivo. Então, toda vez que você ouvir neuropsicopedagogia institucional ou quando você decidir atuar com neuropsicopedagogia institucional, a gente está falando de atendimento coletivo, independente, se você está atuando numa escola, pode, numa ONG, numa empresa, numa clínica, num consultório, por que não? 2 já é atendimento institucional, eu posso atender 2 pessoas, aliás, meu consultório, minha sala é grande, gente, então eu poderia atender até 4 pessoas lá, teria que compor mesa e tudo mais, porque além do espaço que eu tenho ali do meu consultório, a minha mesa, aí eu tenho um espaço ali de reunião, não de reunião, um espaço assim de sofá, eu brinco que eu durmo ali no sofá, é um espaço de sofá, uma poltrona, eu ainda tenho uma outra antessala atrás, não seria ante, né, porque ante é antes, então seria uma pós-sala, enfim, uma salinha, uma saleta atrás, que daria tranquilo para eu trabalhar a neuropsicopedagogia institucional. Então, o que vai definir o atendimento institucional não é o local de atendimento, e sim a quantidade de pacientes que você vai atender naquela sessão. Ficou claro isso, gente? Porque isso é muito importante para a gente prosseguir aí na nossa aula. Por quê? Porque quando eu entendo que eu vou atuar de maneira coletiva, que esse é o princípio da neuropsicopedagogia
institucional, eu entendo também que eu posso ser neuropsicopedagoga sem nenhuma ênfase no meu certificado e atuar tanto de maneira individualizada quanto de maneira coletiva, tá? Por quê? Porque o que vai definir não é a formação. A pós, ela te habilita para a neuropsicopedagogia. O que vai definir se você vai atender clínico ou institucional é a quantidade de pacientes que você vai colocar naquela sessão. E aí sim, nós temos... Por que a CBO é diferente? Porque nós temos protocolos diferentes para o atendimento institucional e para o atendimento clínico. Mas isso não impede que qualquer neuropsicopedagogo atue nas duas áreas, tá bom? Então, o espaço, ele não está relacionado com a modalidade, tá? A neuropsicopedagogia institucional, ela pode ser desenvolvida em qualquer espaço, tá? ONGs, hospitais, lar de idosos, orfanatos, enfim, todo tipo de instituição. E também você pode fazer isso num espaço na sua casa, você pode fazer isso num consultório, numa clínica, numa empresa, tá? Eu tenho aluna, falei pra vocês, tem uma aluna que atende, ela brinca que ela atende no bar, que ela atende os restaurantes lá da cidade dela, os garçons, ela faz atendimento institucional dentro dos restaurantes, né, dos bares e restaurantes da cidade dela. Então, o limite que você dá de local é o organizar o espaço para aquilo que você vai desenvolver, tá? Então, o local tem que estar adequado, a estrutura tem que estar adequada e tem que comportar o número de pessoas. Eu não recomendo que você atenda mais do que 8 pessoas, tá? Inclusive, eu digo que o número bom de atendimento é 4 a 5 pessoas, mas você pode atender quantas pessoas você achar interessante. Tá bom? Eu não gosto de um número muito grande, então divide em vários grupos, quando você tem mais, tá? Mas não passe ali de 8 a 10, porque senão acaba ficando sobrecarregado e você não consegue acompanhar o desenvolvimento de todo o grupo, tá bom? Vamos lá. E eu queria falar para vocês por que eu tô falando da neuropsicopedagogia institucional. Porque muita gente às vezes pensa assim, mas eu não tenho espaço, então eu não posso atender com a neuropsicopedagogia institucional, e é aí que tá o pulo do gato. E literalmente, foca agora, eu trouxe lá do consultório, gente, foca no que eu vou falar agora. Por quê? Porque se você resolver atuar com neuropsicopedagogia institucional, você não precisa nem de local, de espaço, que não o diferente da onde você tá. Porque sim, a neuropsicopedagogia institucional, ela pode ser realizada 100% de maneira online e remota. Então, você pode atender online na neuropsicopedagogia institucional. Por quê? Por que a neuropsicopedagogia clínica a gente não consegue atender 100% online? Porque ainda não existem instrumentos de avaliação padronizados para o atendimento online. Quando surgir, vai ser uma maravilha, a gente vai poder atender 100% online. Mas a intervenção, que é base da neuropsicopedagogia institucional, a gente pode desenvolver 100% online. Tá? Com relação à dúvida, Karen, meu certificado tinha neuropsicopedagogia somente, e inclusive eu, Karen, já falei várias vezes lá em 2020 que não podia atuar, tá? Mas, porque eu tinha essa informação, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia tinha me passado essa informação, eu acreditei como verdade, porque eu ia discordar da Sociedade Brasileira, né? E aí eu acreditei naquilo, mas em pesquisas a fundo, conversa com o Ministério do Trabalho, tá? Com pessoa que trabalha com a Justiça do Trabalho, em busca lá na CLT, buscando todas as informações, advogados trabalhistas, eu descobri que não era fato isso, que para você poder atuar com neuropsicopedagogia basta o seu certificado. Por que é que tanto talvez a sociedade ou outras instituições estavam falando que não podia para te vender uma nova pós,
tá? Infelizmente era para isso. E eu realmente não tinha conhecimento. Tem um destaque meu bem antigo falando sobre isso, né? O destaque lá começa por aqui, ou quem pode, quem não pode, e eu falo sobre isso, tá? Falo bem mais sobre isso, então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha depois nos meus destaques lá no Instagram. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu sou uma pesquisadora nata, tá? Eu busco as informações. E eu busco a partir das instituições que se consideram referência. E é um dos motivos pelos quais essa outra instituição que eu falei, não quero falar o nome aqui de novo, eu não considero mais uma referência, foi porque vários momentos houve-se informações deliberadamente equivocadas e errôneas sobre a neuropsicopedagogia e a prática neuropsicopedagógica. E eu, gente, sou uma pessoa que eu prezo muito pela integridade. Por isso que eu tô aqui falando, né, me retratando, porque sim, por um bom tempo, 2020, eu falei muito que não podia, né, falei muito sobre isso, mas eu continuei pesquisando e procurando. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que está dentro da legalidade. Eu vou buscar a legislação vigente e vou trazer para vocês. Então, até o dia de hoje, é isso que vale, tá? Essa é a legislação vigente. E eu quero dizer umas coisas para vocês. Aqui, nesse perfil, tá? Existe a Karen, né? Existe aqui os meus valores, existe aqui os meus compromissos, existe a minha personalidade, o que eu acho, o que eu não acho, o que eu gosto, o que eu não gosto. Existe. Mas quando a gente está aqui em aula, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês. Quando a gente está aqui em aula, eu não vou trazer o que eu gosto ou o que eu não gosto, tá? Eu vou trazer para vocês o que é base legal, ou é uma base legal e não é de divertido, é legal de legislação, tá? Ou é uma base legal que tem uma legislação fundamentada, e legislação a gente está falando de leis federais, estaduais e municipais, tá? Não tô falando de estatutos internos. Estatutos internos de instituições são internos de instituições, tá? Então eu tô falando de base legal. Eu vou trazer para vocês aqui sobre base legal. Eu sempre vou trazer aqui para vocês embasamento científico, tá? Embasamento científico, porque não é o achismo da Karen. Tudo que eu falo aqui, as minhas falas, são todas embasadas em pesquisa científica, tá? Que eu não fico falando assim, segundo Piaget, segundo Vygotsky, segundo Hebner, segundo... Não, eu não fico falando isso, tá, gente? Até porque aqui não é o lugar e nem o momento para isso. Meus alunos de pós-graduação que eu digo, lá eu falo, né? Segundo tal, segundo Piaget, segundo não sei o que, lá eu falo. Agora aqui a gente está falando de uma maneira mais simplificada, mais simples e mais clara. Então eu nunca, de forma deliberada, vou ter alguma fala aqui para induzir alguém ao erro, tá? Nunca. E nunca também, isso é um compromisso público. Gente, acho que eu vou fazer esse compromisso público e vou colocar no cartório isso. Porque eu nunca vou falar aqui nas redes sociais, eu nunca vou usar esse perfil para, de forma deliberada, isso quer dizer o quê? Deliberada, proposital, induzir alguém ao erro. Porque se de alguma forma, alguma fala minha induzir alguém ao erro, é porque eu também fui induzida a esse erro, tá? Porque eu também acredito nesse erro. E eu nunca também vou usar essa rede social, esse espaço para ganho próprio, único, exclusivamente próprio. Tá? Então, tanto que, ó, eu tenho um curso de formação de profissionais na neuropsicopedagogia, eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia aqui pelo meu instituto, né? Esse ano de 2023 a gente vai voltar a todo vapor com atendimento presencial aqui no instituto, tanto que a meta até metade do ano é ampliar a nossa sede, porque o nosso espaço já tá pequeno, mas eu não venho aqui oferecer esses serviços, eu não venho aqui dizer que o meu é melhor que X, que Y, que Z, tá? Eu venho aqui mostrar para vocês sobre a minha atuação, sobre a neuropsicopedagogia, tá? Porque é isso que importa aqui nesse canal. Voltando aqui do nosso parênteses, né? Voltando aqui
para a nossa aula de hoje. A gente está falando em oportunidade de viver de neuropsicopedagogia, começando sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E não existe nada na neuropsicopedagogia mais propício para isso, para o atendimento institucional. Por quê? Karen, não tenho clientes. Usa suas redes sociais para o teu posicionamento para conquistar os primeiros clientes. Karen, não tenho instrumento. Vai usar instrumentos, ferramentas online de intervenção de estimulação cognitiva. Karen, não tenho consultório. Vai usar o espaço virtual, o Zoom, o Google Meet, né? Qualquer uma dessas plataformas de streaming que você consegue dar uma aula, dar um atendimento, fazer uma sessão, já tá valendo, tá? A neuropsicopedagogia institucional, ela pode sim ser realizada 100% online. Mas agora, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, por quê? Porque a gente tem que saber o que é a neuropsicopedagogia, tá? E principalmente no institucional, a gente pega um monte de pacientes e quando a gente fala de pacientes de idade escolar, como que a gente tem o costume de chamá-los? Alunos. Então, ó, foca no que eu vou falar agora, hein? Foca. Foca aqui. E me ajudem a achar um nome para essa foquinha. Então, foca no que eu vou falar agora. Neuropsicopedagogia institucional não é reforço escolar, tá? Não é reforço escolar, tá? A gente não trabalha com reforço escolar. A gente vai trabalhar com o quê? Com estimulação e reabilitação de funções cognitivas para que a nossa estrutura cognitiva, ou melhor, a estrutura cognitiva do nosso paciente, ela esteja apta para receber a aprendizagem. Tá? Então, a gente vai trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva e não com reforço escolar, tá? Outra coisa, ó, foca no que eu vou falar agora. Foca. A neuropsicopedagogia institucional não é recreação. Vou dar uma pausa dramática agora. Vou fazer aqui uma pausa dramática. Porque não, a neuropsicopedagogia institucional não é recreação. A gente trabalha com lúdico? Sim. A gente trabalha com jogos? Sim. A gente trabalha com um monte de coisas. De estimulação cognitiva. A gente usa brinquedos, recursos visuais? Sim. Ursinhos de pelúcia? Sim. Sim. Mas não é recreação, ó. Foca nisso que eu tô te falando. Neuropsicopedagogia não é recreação. Vocês sabem essa foca que eu contei pra vocês, né? Ontem. Por que ela tá aqui? Por que ela é nosso mascote? Porque ela simboliza o foco. Quando a gente tem uma meta e tem um foco, a gente chega no nosso objetivo. E é por isso que a foca tá aqui. Não é pra gente brincar. Tá? Mas a gente usa a parte lúdica, por quê? Porque toda vez agora que eu falar assim, foca, ou a tua vizinha falar pra você assim, ó, foca, você vai lembrar da bonitinha aqui. Ó, Tina, gostei do nome também, vamos pensar em um nome. Você vai lembrar dela. Por quê? Porque a nossa mente, olha só, estamos fugindo do conteúdo, mas tudo bem. A nossa mente processa as informações criando uma imagem mental. Olha que loucura, você sabia disso? Isso faz parte da neurociência, de entender a neurociências. Por isso que quando a gente fala algo que você não tem uma imagem mental, você não consegue assimilar. Se eu falar uma palavra que você não conhece de outro idioma, por que você não entende? Porque você não consegue criar uma imagem mental. Então, quando a gente trabalha com um conhecimento, com uma estimulação, com uma atividade que junto vai ter o lúdico, né? O lúdico vai trazer a diversão, o prazer para o paciente. Vai ter a diversão, o prazer. Aí você tem um conhecimento
conhecimento. Como aqui eu tô falando, né? Foca nisso que é para você não esquecer o conteúdo que eu tô passando para você. Com um conhecimento e uma imagem, a gente consegue gravar melhor. A gente consegue armazenar. Porque a gente está usando os 3 estilos de aprendizagem disponíveis para a gente utilizar na aquisição do conhecimento, tá? Então, por mais que na neuropsicopedagogia a gente use jogos, brinquedos, bonecos, bonecas, pelúcia, enfim, o que for, a gente não tá fazendo recreação. E vocês lembram por que não é recreação? Porque a gente tem planejamento, intencionalidade e estratégia. Essas 3 palavras, vou trazer aqui, ó, a foca para falar para vocês. Planejamento, intencionalidade e estratégia, tá? Isso é neuropsicopedagogia institucional. Então, a gente vai, primeira coisa, fazer um plano de intervenção, tá? Porque a neuropsicopedagogia institucional trabalha massivamente com o protocolo de intervenção neuropsicopedagógica, tá? Você vai realizar intervenções 2 a 3 vezes na semana, de até 50 minutos. Se o grupo for muito grande, você pode fazer de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Ai, gostei de Mila! Gostei de Mila, Simila. Ah, gostei. Vamos lá, vamos lá. Manda depois pra mim no direct, pra eu não esquecer. Vamos lá. Porque eu tenho que focar aqui, gente. Preciso focar no conteúdo. Não me distraiam. Não tirem do meu foco. Vamos lá. A gente precisa fazer o plano de intervenção, tá? E esse plano vai ter ali o planejamento, a intencionalidade e a estratégia. Aí a gente vai montar os planos de sessão. Então, como que você vai atender no institucional? Karen, não sei fazer, não sei como começar. Então, monta oficinas de 4 a 8 sessões, encontros, oficinas, enfim, monta oficinas temáticas. Tá? Olha, Karen, eu percebi que na minha região tem muita escola e as crianças têm muita dificuldade. Eu conheço muitos pais que estão falando que as crianças não estão conseguindo se alfabetizar. Você não vai ensinar alfabetização, mas você vai montar uma oficina de alfabetização. E o que você vai fazer nessa oficina de alfabetização? Não é ensinar, não é alfabetizar, não é o componente curricular, mas a alfabetização, ela faz parte da neuropsicopedagogia. Por quê? Porque a gente trabalha com habilidades acadêmicas básicas, que são leitura, escrita e matemática. E a gente precisa de alfabetização em leitura, escrita e matemática, porque essas 3 habilidades envolvem o quê? Símbolo, significado, significante, envolvem um contexto. Então, a gente precisa trabalhar. E como que a gente vai fazer uma oficina de alfabetização neuropsicopedagógica se eu não vou ensinar a alfabetizar? Não vou substituir o professor da alfabetização. Eu vou ensinar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da alfabetização. O professor, para ele alfabetizar, o que ele faz? Ele pega letras, sílabas, frases, palavras e vai apresentando, introduzindo aquilo pro seu aluno. Na neuropsicopedagogia, se a gente quer alfabetizar, a gente não vai com letras e palavras. A gente começa a desenvolver lateralidade, visoconstrução, espacialidade. A gente vai desenvolver consciência fonológica, ampliar repertório com linguagem. A gente vai trazer contação de histórias, músicas, poesias, jogar amarelinha. Percebem a diferença? A gente vai trazer atividades que vão desenvolver as habilidades que são preditoras da alfabetização. Porque a alfabetização, ela precisa de muitos componentes para você chegar no teu objetivo. Então, você vai desenvolver essas habilidades preditoras. Habilidades preditoras ou pré-requisitos pré-requisitos da aprendizagem é a mesma coisa, tá? São habilidades que vêm antes da alfabetização. Então, a gente vai trabalhar isso, vai desenvolver coordenação, praxia, desconstrução, ampliar repertório, linguagem oral, consciência fonológica, discriminação auditiva, que é diferente de consciência fonológica. A consciência fonológica está dentro da discriminação auditiva, tá? Percebe?
É isso que nós vamos fazer na neuropsicopedagogia. E aí você tem a possibilidade de fazer uma triagem, porque o neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação, tá? Ele pode fazer uma triagem, que é só para nivelar os grupos que você vai atender, tá? E você pode aí desenvolver blocos de sessões, né, sequenciais, e aí as pessoas podem estar entrando o tempo todo, ou você faz oficinas temáticas, né, para desenvolver aí os seus pacientes. E essas oficinas temáticas, sim, elas podem ser tanto temáticas relacionadas à dificuldade, quanto relacionadas a habilidades, quanto relacionadas às idades, tá? Não tem problema nenhum você trabalhar com oficinas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para vocês de conteúdo, tá bom? Do passo a passo aí da neuropsicopedagogia institucional. Então, só pra gente focar, vamos pra revisão do passo a passo da neuropsicopedagogia institucional. Então, primeira coisa, atendimento institucional é atendimento coletivo, 2 ou mais pacientes já faz parte da neuropsicopedagogia institucional. A gente não faz avaliação, vai fazer uma triagem básica ali só para nivelar e adequar o nosso paciente dentro dos seus grupos, tá? A gente pode fazer neuropsicopedagogia institucional 100% online, usando o protocolo da intervenção neuropsicopedagógica, tá? E a gente vai trabalhar com estimulação e reabilitação cognitiva, que é o nosso objetivo. Sempre olhando para o grupo, não de maneira individualizada. Atendimento individualizado, neuropsicopedagogia clínica, tá? Pessoal, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Um conteúdo aí bem sucinto, mas ao mesmo tempo bem importante para vocês, tá? Com bastante informação. Um super mega beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal!